do 5 ao final. Do 6 ao final do 2. Mas depois eu falo. Agora é 15 a 22, no capítulo 1 de Colossenses. Aqui ele fala, o Paulo, que está falando para os Colossenses, que ele não conhece pessoalmente, nunca foi, uma carta que ele escreveu, mas ele recebeu muitos elogios dos Colossenses, que eles estão muito árduos na fé. Ele está, na verdade, elogiando-os, colocando umas advertências em relação a falsos profetas. Ele está fortalecendo a fé deles. Então, vamos ler como que ele ensina essa nova vida em Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho é Cristo, no caso. É a imagem do Deus invisível. E é supremo sobre toda a criação. Ele está falando de Jesus, não está falando de Deus que é supremo. Está falando de Jesus. Ele é a imagem de Deus e ele é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, de Cristo, todas as coisas foram criadas. Você vê? Isso aqui é mais uma vez uma prova que Cristo estava bem junto com Jesus, com Deus, quando ele fala em Gênesis, nós criamos. Ele fala em plural. Então é Deus, mas Jesus é o Espírito Santo, a Trindade. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Tanto todas as coisas que podemos ver e as que não podemos. Tanto nos céus como na terra. Então, sempre houve essa trindade. Jesus, ele não começou a existir a partir do Novo Testamento. Jesus, ele existe desde da criação do céu, antes mesmo dos planetas, da Terra. Tanto no céu como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que também não podemos, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Aqui ele não fala de tronos e de autoridades do mundo, aqui, da terra. Ele fala das coisas espirituais. Então, tanto quando ele fala aqui, os tronos, ele fala trono no plural, Então quer dizer que tem mais de, tem várias divindades. Quer dizer, tem um Deus, mas tem divindades. Tem potestades, tem governantes, autoridades, ao plural, do mundo invisível. Então ele coloca também os anjos caídos, os demônios, que são autoridades. Eles têm autoridade na Terra, não tem? Eles têm autoridade, muita, sobre as pessoas, Então, mas a gente não pode esquecer que tudo vem de Jesus. Ele não falou aqui todas as autoridades, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, porque ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primeiro, supremo, sobre os que ressuscitam dos mortos. Então ele está falando que todas as autoridades, as potestades, tudo que é também do mundo, os reinos que é também do mundo das trevas, ele tem autoridade, porque ele as criou. Ele sabe muito bem. Tem gente que fala, não, porque isso não é de Deus. Não, não é de Deus a vontade. Mas é Deus que quis assim. Ele é onisciente. Ele quis que tenha. Quando Adão pecou, ele sabia que ele ia pecar. Ele não queria que ele pecasse. Ele falou, não pecas. Mas ele pecou. Ele sabia. Satanás já tinha se rebelado. Então, ele criou, tem o bem e o mal. Ele não quis fazer o paraíso já.
sem a existência do mal. Porque aonde a gente vai, na Nova Jerusalém, não haverá mal. Aí sim, vai ser o paraíso, a coisa definitiva. Mas ele quis agora, no início, ele quis que seja assim, para a gente poder ter uma escolha. Isso é a prova do livre-arbítrio de cada um. Porque, claro que tem coisas que são predestinadas, como justamente o mal ser vencido, o mal ser queimado, o mal ser retirado, os discípulos de Cristo ser salvos, ir para Nova Jerusalém. Isso é predestinado. A igreja é predestinada a ser salva. Agora, tudo acontece, mesmo as coisas ruins, na onisciência dele, é porque ele quis que seja assim. Senão não teria escolha nenhuma a fazer. Não teria nem paraíso, porque a gente simplesmente seria o paraíso. É pronto, mas ele não quis assim. É por isso que ele fala. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, porque ele tem o domínio de tudo. Não é que tem harmonia entre o bem e o mal. Não são coisas que são harmônicas. Mas todas as coisas têm harmonia, são no lugar delas. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, nesse sentido, tudo está em harmonia. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, porque ele morreu, ele ressuscitou em primeiro. Ninguém morreu antes de Jesus. Muita gente morreu, mas ninguém ressuscitou, quer dizer, antes de Jesus. Ele foi o primeiro a ressuscitar, para nos mostrar que realmente tem um depois. No versículo 19, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Como importante. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude, porque a gente fala que Deus é pleno, ele tem tudo, ele é a plenitude, ele é o que há de maior. Ele transferiu isso, não transferiu, mas comunicou com Jesus toda a plenitude dele, do Pai. Então Jesus é igual, é Deus. Não há, Jesus é um pouquinho menos que Deus, Deus é um pouquinho menos ou mais que Jesus. Não. Todos são iguais, é uma trindade. O Espírito Santo, Deus, Jesus, é uma trindade. É por isso que no batismo, por exemplo, a gente fala, a gente batiza em nome de Deus, do Pai, do Filho, de Jesus e do Espírito Santo, que é a representação dos dois, na verdade, de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é pleno, então ele é a representação de Deus, porque é pleno também. Então é uma coisa só, que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou, que é através do Espírito Santo, reconciliou consigo todas as coisas, por causa da queda. A partir do momento da queda, ele nos reconciliou através do Filho, não somente nós, mas todas as coisas corruptíveis, na verdade, que provêm do mal. Porque tem muitas coisas que provêm do mal dentro da natureza, por causa da queda. A gente vê em Gênesis, por exemplo, que tudo acontecia sem trabalho nenhum do homem. Mas depois da queda, Deus falou para o Adão, então vocês desobedeceram, agora você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar a terra para poder comer. E a mulher, você vai ter dor no parto, para ter filhos. Então, quer dizer que antes a mulher não era para ter dores. Não pode dizer que ela tinha ou não, porque não tinha tido filho ainda, mas não era para ela ter dores. E o homem não era para ele trabalhar. Sim, era o paraíso, na verdade, que ele criou. Mas depois, ele já sabia que ia ser assim. Mas era um paraíso. Adão e Eva estavam num paraíso,
tipo uma ilha, hein? Murada. Porque ele estava dentro do domínio de Satanás, que era a terra, mas lá no meio tinha o Jardim de Éden, perfeito, onde tudo começou com a humanidade. Só que aí o outro teve acesso só ao ouvido, ele não tinha acesso, ele não podia. Ele mandar e corromper. A Eva abriu a porta do coração, o Adão assinou, atestou embaixo. Quando Eva foi falar a mesma coisa, acreditou no capeta, foi repetir para o Adão, em vez de falar, não. Se o Adão não tivesse comido, se a mulher tivesse comido, não tinha problema. Aí foi onde exatamente. a introdução aí hoje, que a autoridade era do Adão. Deus falou para o Adão, para ele não comer. Exatamente. Se ele tivesse repreendido, não vou comer, a gente não pode comer, a mulher comeu de boa, não tinha acontecido nada. Mas aí o maligno seduziu a mulher e a mulher foi lá e seduziu o homem, no caso o Adão, e eles... Ele não usou o seu papel, a sua autoridade que Deus lhe deu. O que a gente está falando hoje, quando o homem entendeu? passa a autoridade que Deus deu para uma mulher, se passou... Resumindo, tudo que é homem. Originado pela mulher. Então, por meio, aí versículo que não sei porque aqui, acho que é o 20 ainda, porque está rabiscado. Por meio do sangue todas as coisas, né? Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso, quer dizer, ele fez as pazes por quê? Porque depois as coisas se corrompem na terra, né? A maçã, ela cresce, mas ela apodrece. Não era para ela apodrecer. Era para crescer e ficar boa, comer. Mas tudo ficou corrompido, tudo se corrompe. Tudo tem que trabalhar de novo, tudo tem que recomeçar. Tem que morrer para nascer de novo, morrer para nascer de novo. Antes não. É por isso que ele fala na natureza de todas as coisas. Aí, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso incluiu vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, a gente, de Deus. Dele separado por seus maus pensamentos e ações. Antes da gente se converter, a gente era inimigo de Deus. Separado dele, Dele separado, por quê? Por causa dos nossos maus pensamentos e nossas más ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. O Filho morreu fisicamente. Teve derramamento de sangue. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos. Isso tem que lembrar em toda e qualquer situação, quando a gente passa por tribulação, por obstáculos. A gente é santo. Ele morreu, está escrito aqui. Logo antes, a frase antes, agora, no versículo 22, agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Isso quer dizer o quê? Para quem sofre alguma doença, alguma enfermidade, ele sofreu isso no seu corpo físico também, Jesus. Ele morreu, o corpo físico morreu. Ele se encarregou fisicamente das nossas doenças, está escrito em Isaías. Ele se encarregou das nossas enfermidades e dos nossos pecados que ele carregou espiritualmente. Mas no corpo físico, ele se encarregou de todas as nossas doenças também. Porque as doenças e a enfermidade, elas existem dentro de um corpo corruptível, físico. Agora, no pecado, não. O pecado, ele existe dentro da alma, certo? Ele não está dentro da pele. Ele está dentro da alma. Então, ele se encarregou espiritualmente para a nossa salvação do nosso pecado, mas também para a nossa vida terrena, através do próprio corpo físico dele, que morreu, que era o mesmo corpo como nós, que sim, ele se encarregou, ele pagou pelas doenças. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos.
sem culpa e livres de qualquer acusação. Agora imagine, quando a gente ora para alguém, ou para a gente mesmo, ou que a gente proclama, a gente pode proclamar esses versículos. Eu sou santo, porque Jesus morreu, ele se encarregou, ele morreu fisicamente, o sangue dele derramou. Para quem? Não para ele, para mim, para você, para todos nós que acreditamos nele. Então, esse aqui é para jogar na frente da enfermidade, do capeta, de tudo, qualquer problema. Não, Jesus pagou, eu sou santo, santificado. Eu sou santo. Santos não são mortos, eu vou repetir. O que nos foi ensinado, que santos são canonizados, pessoas mortas, coisas assim, não existe pessoas mortas santas. Os santos não morrem. Os santos fazem uma passagem e vão para Deus. Já a gente escolhe em vida. Não existe uma pessoa que morreu assim indigente, depois que a gente ora, Jesus, Senhor, acolhe essa pessoa, que ela esteja lá no paraíso, sei lá como fazem essas orações, ou esses rezos, isso não existe. A gente tem que morrer santo. Se a gente não morrer santo, já era. Já é, nada vai mudar, é um inferno garantido. É um inferno garantido. A gente é santo, isso é claro. Como resultado, vocês podem se apresentar em vida, diante dele, santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. Eu não tenho mais pecado, porque eu me arrependi. Eu creio que Jesus morreu por mim. Versículo 23, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade. Então, isso não é para mortos, certo? Porque se é preciso crer ainda, porém, é bem que a gente está vivo. Ele está falando para vivos. Isso ele não está interpretando, não, vocês vão se apresentar lá no julgamento santos, imaculados, sem culpas, quando vocês vão morrer. Não, é agora. A gente pode orar agora, ir na frente do trono. A gente está com os dois pés no céu, como Jesus, já no reino, uma vez convertido. Vê bem, como resultado você... É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo. E que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Vê como ele se proclama, autoproclama como servo. Ele não se acha, porque eu fui escolhido por Deus. Eu sou como eles falam lá, um profeta, sei lá o quê. Eu tenho uma missão especial. Não, ele fala, eu sou servo. Designado servo para proclamar. Certo? Então, que a gente sempre se coloque na posição de servo também. Como Jesus Cristo foi. Ele veio para nos servir. Ele nunca veio para nos chicotear. Ele veio para nos servir, para nos dar liberdade e salvação. Vamos continuar lendo o que acontece uma vez que a gente aceita Cristo, então, no versículo 6 do capítulo 2, até o final do 2. Só que a gente não vai ler os primeiros versículos, só a partir do versículo 6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuam a segui-lo. Então, quem aceitou é todos aqui aceitaram Jesus Cristo como Senhor. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edificam a sua vida. Eu vou continuar. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Como que a gente tem fé? Como que a gente se fortalece na nossa fé? Porque a fé, que eu repito, não é um dom. Ela está fazendo parte dos dons, mas é o dom de fé, de poder transmitir a fé. Não de receber uma fé ou outra, não. A fé é uma obrigação. A gente estava conversando disso hoje de manhã. A fé, a gente tem que tê-la antes
de se converter até. Antes de orar. Porque sem fé a gente não agrada a Deus, é impossível. A gente não pode se converter se a gente não crê em Jesus. A própria conversão, ela pergunta, ela fala, o Espírito Santo nos pergunta, você crê que Jesus Cristo é Senhor? Você crê que Jesus Cristo veio para te salvar? Veio para se encarregar das tuas enfermidades e pecados? Você crê nisso? Isso para se converter. Então a gente não é convertido ainda, certo? Então a fé é o caminho para a gente chegar a Cristo, para a gente ter as bênçãos. É a partir da fé. Então não é um dom. Alguém pode ter o dom da fé, é transmitir essas boas novas com esse dom de fé. Que quando fala, não, você vai ver teu filho, ele não vai, ele é curado já. Isso é um dom de fé, de passar, de transmitir as boas novas a qualquer uma pessoa, irmão ou outro próximo. O dom da fé é nesse sentido. Agora, para termos então a fé, eu vou reler aqui para entender bem, que eu falei muito. Então, eu vou começar no 6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuam a segui-lo, aprofundam nele suas raízes e sobre ele edificam a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Então o que a gente tem que fazer para ter fé? A gente tem que se fortalecer e criar raízes. E sobre ele, Jesus Cristo, edificar a nossa vida. Edificar quer dizer construir, né? Um edifício. A gente vai colocar pedra após pedra, tijolo após tijolo. A gente vai edificando nossa vida, construindo nossa vida de cristão. Sobre o quê? O embasamento que é Cristo. E não sobre alguma filosofia, algumas coisas de psicologia, de sei lá de quê, mas sobre os preceitos de Jesus. E aí, se a gente faz isso mesmo, se a gente não confia no dinheiro no banco, se a gente não confia na pessoa que vai falar umas besteiras, sei lá de quê, umas filosofias humanas, não, você tem que fazer isso, aí você tem que pensar positivo. Tudo bem, tem que pensar positivo, mas a partir da palavra, certo? E não fazer autossugestão. 8. Não permitam justamente que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em umas filosofias para dentro da igreja. Como eles tipo, lavam e purificam o imundício para poder fazer parte da palavra. Eles enganam, hein? Eles não precisam disso. Não há filosofia nem psicologia humana que é maior que Deus, que a de Deus. Então, Jesus ele já fez tudo. Não é de ouvir, mas se você levanta assim de manhã, vocês não vão conseguir nada. Agora, se você faz isso, vai na frente do espelho, fala, eu sou o mais bonito, eu sou bem-sucedido, eu sou o cara. Vocês vão ver como vocês vão conquistar as coisas. Tudo bem, pode até ser, mas com filosofias humanas. Isso não é bom, não leva em lugar nenhum, porque isso aqui, quando começa a falar, eu sou bom, eu acredito em mim, eu tenho potencial, eu vou desenvolver tudo que eu tenho, eu posso. Mas eu sozinho não posso nada, não posso nem acrescentar um fio de cabelo na minha cabeça. Agora, eu posso me enganar a mim mesmo. Como ele fala, não se engana a si mesmo. Esse aqui está cheio, o mundo está cheio disso. Que quer enganar a vocês, se enganar a si mesmo para conseguir as coisas. Isso não funciona. Funciona na hora, talvez, mas não vai longe. A gente, cada vez que a gente faz isso, a gente fala, não preciso de você, Jesus. Não preciso de você, Deus. Esses negócios de benção, eu faço a minha vida. Eu escolho, eu sou bom. A gente não é bom, não. A gente não é bom, não. A gente não é nada sem Jesus. É isso que a palavra ensina.
Vou reler lá. Não permite que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Tudo tem que ser em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então, só é Cristo que sabe das coisas, que tem a plenitude. Portanto, porque estão nele, porque estão nele o cabeça de todo governante e toda a autoridade, vocês também estão completos. Ele é a cabeça de todo governo, quer dizer, toda a potestade também, de toda a autoridade, e nós também somos essa cabeça, porque a gente está nele. Então, se ele é a cabeça, nós somos igual. Então, quando a gente pisa em algum lugar, quando a gente fala em nome de Jesus, porque ele é a plenitude de Deus, a gente fala em nome de Jesus, como se fosse Jesus. A autoridade que a gente tem, as potestades nos obedecem. A gente não precisa dar muita ordem. Aonde a gente chega, a gente é respeitado, como se fosse Jesus. Porque nele habita a plenitude e, consequentemente, na gente também. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. A gente também é pleno. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Ou foi removido, quando a gente se converte, foi removido o domínio da nossa natureza humana. É nossa natureza espiritual que domina agora a natureza humana. A gente tem essa faculdade. Se a gente quiser. No batismo, olha como é importante o batismo, no versículo a seguir. Foi removido o domínio da sua natureza humana, e no batismo vocês foram sepultados em Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé e no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então, o que acontece? Quando a gente se converte, a gente espiritualmente e mentalmente, a gente acredita pela fé que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, que o Espírito Santo nos convence, é tudo isso. A gente crê na Trindade. Hein? Quando a gente se batiza, a gente morre com ele e ressuscita. É diferente. A gente fala, assim, quando a gente se converte, a gente espiritualmente crê que a gente é uma nova criatura, mas a gente não vive a nova criatura. Agora, através do batismo, a gente voluntariamente vai mergulhando, vai afogando a velha criatura para renascer. A gente vai morrendo. É o sacrifício de Cristo que a gente vive. A gente vai morrendo para renascer um homem novo, ou uma mulher nova. Quando a gente está falando de homem, é homem genérico. Hein? A gente vai renascendo uma criatura nova. É isso através do batismo. A gente morreu com Cristo e renasceu. Isso vem logo depois da conversão. Hein? Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, o Espírito Santo. Foi removido o domínio da sua natureza humana, foi removido tudo que é pecado, e no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a vida nova, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Então é claro que por meio da fé que a gente crê nisso, hein? Porque a gente não se afoga de verdade, nem morre de verdade. Jesus não precisa nos ressuscitar. A gente vai só... É um símbolo. Né? A gente passa por isso para mostrar, para demonstrar para o capeta, na verdade. É mais para o capeta que a gente demonstra que a gente renasce. É que ele não pode mais não, porque a gente já fez o passo. Já está no céu. Vocês estavam mortos. Isso antes do batismo. Hein?
vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós. Oh, como é maravilhoso isso. A gente estava em cartório, estava condenado em cartório. Estava lá escrito, o Badr é condenado a ser jogado no lago de enxofre, onde tem ranger de dentes, porque ele é pecador, nasceu assim e não se deu a Jesus. Não está escrito isso, mas está condenado em cartório. Porque lá ele fala que removeu. Oh, vocês estão. Ele cancelou o registro. Se tinha um registro, estava registrado em algum lugar, não é? Então ele cancelou esse registro que está no livro A gente passa do livro da morte para o livro da vida. A gente vai ser encontrado dentro do livro da vida, uma vez que a gente se converte e batiza. E nos registros para morrer de acusação, tem todas as acusações porque fez isso, fez aquela coisa. Não, foi cancelado o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. A gente morreu junto com Cristo. Quem não morre junto com Cristo não foi pregado na cruz, o registro dele não foi pregado na cruz e não vai ressuscitar. Desse modo desarmou os governantes que estão governando a gente aqui na terra, e as autoridades espirituais, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Eles foram envergonhados. Então a gente saiu vencedor. Quando Satanás ele vai rodeando na gente, ele está nos palpitando coisas, a gente pode falar para ele, não, eu não quero. Você já foi envergonhado. Eu já te coloquei lá na cruz, você já morreu, eu já morri com Cristo, e você está condenado. Você foi envergonhado já. Então não tente mais não comigo não. Você não tem vez, você só vergonha. Eu que tenho autoridade. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, por não celebrar certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Isso é bem importante também. Tem muita gente que fala, não, porque você não pode matar isso para comer carne, você não pode comer porco, você não pode fazer isso. Então não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem. Ah, você não pode tomar vinho, não pode tomar isso. Você bebe o que você quiser. Agora o que você não deve é como que fala assim, embebedar, é isso, se embriagar. Não pode, porque perde os sentidos. Mas é claro aqui. O que será que a gente não pode beber? É suco de uva? Não, ele está falando, certamente está se referindo a álcool, hein? O que a gente está bebendo? Talvez sangue também. Tem mas cristão não bebe sangue. Então, eu acho que é álcool. Mas tem gente que bebe sangue, dessas religiões. Ou por não celebrar certos dias, que aqui eles estão chamando de santos os dias. Porque naquela época, antes de Cristo, tinham uns dias santos, hein? Que eram consagrados a Jesus. E depois de Jesus, como ele cumpriu todas as coisas, ele não cancelou, não anulou a lei, mas ele cumpriu. Hein? Então não tem mais dias santos, não santos, nem os sábados. Ele fala aqui, vocês não estão... A cada nova lua, uma vez por mês, eles tinham que fazer sacrifícios, oferecer coisas para Deus. Isso os cristãos não faziam mais. Eles não ofereciam mais sacrifícios na nova lua. Eles não participavam mais dessas coisas. Os sábados, eles não respeitavam mais assim o sábado tal que, como a lei o prescreve, que tem um caminho de sábado, que acho que 1 quilômetro é tanto, que não pode comer, não pode fazer nada. Então, Jesus ele fala, vocês são mestres do sábado. Vocês não...
porque os fariseus estavam acusando eles de comer trigo, de andar lá na natureza no sábado, de até curar no sábado. Eles eram acusados de curar no sábado. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. O próprio Cristo é essa realidade. Porque todas essas coisas eram, através do próprio sacrifício, através de nosso esforço, era só uma sombra da graça de Cristo que ia vir. Então, uma vez que Cristo veio, a sombra não vale, não. Vale a pessoa, não a sombra. Não aceitam a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Tem tanta gente que fala que tem visão de certas coisas, não? Mas tanta gente que fala, eu vi isso, Deus me mostrou, sei lá o quê. Só porque eles têm a mente pecaminosa. Não é para acreditar nisso, não. Tudo que não se confirma na palavra. Mas a tua visão posso encontrar na palavra? Não. Então, é da imaginação, da criatividade da mente dele, ou do capeta. Só se for, porque está escrito aqui, numa humildade fingida e na adoração de anjos. Anjos são os demônios, aqui no caso. E que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, porque senão não teria a visão que o outro não tem. Unido a ele, e por meio das suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Isso é a imagem do corpo de Cristo, da igreja. Hein? A gente é unido um ao outro e a gente cresce junto. À medida que a gente vai se firmar na fé, na santificação. Vocês morreram. Está escrito, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então a gente não cresce se a gente não se nutre da palavra. Isso aqui, o nosso alimento principal é a palavra. Deus é aqui, a palavra. Não é Deus espiritual. Deus nos deixou a palavra, ele é Deus falando, encarnado. É a palavra viva. Vocês morreram em Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. A gente não está mais debaixo dos princípios espirituais deste mundo. Então, quando tem alguma má influência que quer nos azucrinar, uma doença, um mal qualquer, sei lá, tem gente que fala de mau olhar, sei lá, desse tipo de coisa. Isso não existe, porque está escrito aqui. Vocês morreram com Cristo. Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexe, não prove, não toque? Esses aqui são 3 exemplos. Assim, não é de não mexer. Não, você não pode fazer isso. É Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa não pode comer carne. Pode, porque nem existe Sexta-feira Santa. Entendeu? Então a gente não tem que continuar nos princípios deste mundo, uma vez que a gente foi liberto por Cristo. Porque Cristo nos deu a verdade. Não mexe, não prove, não toque. Essas regras, não passe debaixo de uma escada. É tudo coisa do mundo, hein? Como que a gente pode crer nesse tipo de coisa? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Pode fazer 50 caminhos de cruz, sei lá, paga promessas, tanto quanto você quiser, apesar de precisar de abnegação, de si mesmo,
Aqui ele fala, pode até parecer sábios, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Então, tem às vezes coisas que são cansativas fisicamente, né, cara? Que eles fazem por Deus, ou por obter alguma bênção. Então, mas ele fala que não é. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Quer dizer, que isso tudo não vence a nossa natureza pecaminosa, isso não nos salva. A gente continua a ser pecadores natos. Não é por fato de fazer coisas humanas que a gente vai conseguir alguma coisa. Então, isso para a gente realmente ter essa convicção que Cristo é quem pagou por tudo e qualquer coisa nossa. Seja doença, enfermidade, seja nossos pecados. A gente não tem que duvidar. A gente é só orar e falar, não, eu sou curado, eu sou abençoado.